Oi, gente, tudo bom? A gente vai hoje falar sobre processo civil, mas um processo civil com um olhar muito bacana, que eu acho que, na verdade, é o olhar moderno que a gente tem para essa área do direito, que é conseguir entender, de fato, como é que as coisas funcionam a partir da movimentação dos tribunais superiores. E aí, para isso, a gente está com a alegria, né, e a honra de ter aqui com a gente a Cristiane Jacu. Muito obrigada, Cris. A Cristiane, e aí eu vou tomar a liberdade aqui de ler, porque é bem grande e eu fiz um resumo, tá, Cris? Ela é advogada, então, assim, é bacana também falar sobre isso, porque é uma advogada falando sobre a leitura dessas questões, né? É advogada na Jacu Associados, né? Advogados, é pós-doutora em Ciências Ambientais pela UFF, é doutora em Planejamento Ambiental pela FRJ, é mestre em Direito Ambiental pela Unisantos, é especialista em Direito Ambiental, é advogada e o que eu acho mais legal, é engenheira florestal. Então, assim, ó, a Cris, eu acho que para mim é um exemplo, né, de quão importante é a gente ser transdisciplinar quando está trabalhando a questão ambiental. Né? Então, para mim, até a questão toda da tua formação é muito bacana. E aí a Cris vai conversar com a gente sobre uma súmula do STJ, que é a súmula 613. Né? E aí eu nem vou antecipar, já vou te passar direto ali a questão. Só antes vou fazer aqui um marketingzinho, né? Porque acho que tem que fazer isso aqui é conhecimento. Né? Esse livro aqui foi organizado pela Cris, né? Uma das organizadoras do livro, falando sobre as súmulas, né, do STJ em matéria ambiental, então comentando essas súmulas. E o capítulo da Cris é justamente sobre a súmula 613, e nós optamos em dar um destaque em separado, porque de fato é uma súmula importante, com reflexos bem interessantes na questão ambiental, e super, né, como é que a gente pode dizer, né, com contrapontos muito fortes, né, nessa discussão. Então, obrigada, Cris, a palavra está contigo. Prazer é meu de estar aqui. Saúdo a todos os seus alunos com essa alegria. A gente falou no nosso último encontro, né, um pouquinho das súmulas no STJ e como é que foi esse contexto, né, de surgimento da importância da maturação do direito ambiental nos tribunais superiores e como ele se firma, né, através de posicionamentos simulados. E naquela ocasião também a gente comentou um pouquinho, né, do surgimento das súmulas, da repercussão de umas súmulas em termos de processo civil, o que significa isso na prática, já com a discussão do novo CPC, de uniformização da jurisprudência, né, de aplicabilidade desses entendimentos, de replicar esses entendimentos nos tribunais superiores, dos tribunais superiores nos tribunais superiores. E aí a gente também fez a ressalva, né, na ocasião, que embora a questão, né, dessa uniformização de entendimentos ela seja muito positiva, né, por questões de segurança jurídica, mesmo da rapidez, né, das decisões, de uma previsibilidade, né, do que a gente espera da tutela jurisdicional, especificamente no direito ambiental, a gente fez uma ressalva devido à abrangência do tema e das várias variáveis que compõem um litígio ambiental, que compõem um conflito de interesse ambiental. E exatamente por essa peculiaridade, se por um lado as súmulas, né, eram interessantes do ponto de vista da maturidade do tema, da gente, né, ter uma previsibilidade aí das decisões, por outro lado, essa uniformização de entendimentos através de súmula nos deixa um pouco assustados ou até um pouco receosos de como isso como se repercutiria em todas as nuances do direito ambiental, sem considerar as peculiaridades do caso concreto. E aí, na ocasião, então, a gente fez a ressalva de que a súmula, né, a gente entende que deve ser colocada, ela sempre tem uma relação muito forte com seus precedentes e que, quando for aplicada, mesmo que com todo o entendimento, né, do novo CPC de se criar, né, se aplicar essa rede de precedentes, a gente deve sempre estar verificando, né, a conformidade com a compatibilidade fática do caso concreto com os precedentes
muitas vezes também a compatibilidade dos fundamentos determinantes da decisão. Às vezes eu tenho uma situação fática, mas algum detalhe me leva a optar por uma fundamentação diferente e levar a uma fundamentação diferente como base para uma decisão distinta daquela das súmulas. E também uma verificação com o ordenamento jurídico vigente. Isso no direito ambiental, ele também é interessante, exatamente pelas nossas competências concorrentes, né? O Estado legislando bastante em matéria ambiental, o município também, né, com fulcro nos artigos 24 e 30 da Constituição, e, eventualmente, uma súmula que pode se basear no entendimento da legislação federal, ela pode, a situação fática, ele pode encontrar respaldo em alguma normativa estadual ou municipal. Então, e isso particularmente a gente já vai ver aqui na súmula 613 também. Então, assim, feitas essas considerações introdutórias, né, que a gente já tinha colocado lá, mas que eu acho importante trazer para cá também, para ficar esses vídeos distintos, a gente passa essas considerações da súmula 613. A súmula 613, ela tem como dicção, né, que não se aplica à teoria do fato consumado no direito ambiental. Ela foi... ela advém de uma decisão, né, da primeira sessão, de um julgamento em maio de 2018, e vai em 2018 dentro do contexto de outras 4 súmulas que saíram naquele ano. E aí, para a gente entender, né, o que quer dizer aqui, né, qual a aplicabilidade, a abrangência dessa súmula, de que não se aplica a teoria do fato consumado no direito ambiental, eu acho que eu faria aqui alguns recortes, né? O primeiro deles é a gente entender o que está falando. O que significa a teoria do fato consumado e como essa teoria do fato consumado vem sendo aplicada pelo STJ em outros assuntos que não a questão ambiental. O outro recorte que eu faria é quais são os precedentes da súmula 613, para a gente, então, analisar essa dicção da súmula 613 à luz desses precedentes e desenvolver o nosso raciocínio à luz desses precedentes. E aí eu já adianto para vocês que quando a gente analisa, toma por base esses precedentes, grande parte deles, ou seja, a sua maioria, aí, né, 3 de 5, vão estar tratando de edificações em áreas de preservação permanente, que são aquelas áreas protegidas que tem base lá no Código Florestal, né, atualmente, Lei 12.651 de 2012, mas que, por sua vez, tem uma origem lá na Lei 4771 de 65. E o que acontece, a gente analisa, né, toda a evolução conceitual e normativa das APPs, como o conceito das APPs foi se tornando mais abrangente ao longo do tempo, né, as normativas foram mudando, o Código Florestal foi sendo objeto aí de um alargamento deste conceito, e o que levou, muitas vezes, a situações fáticas que levaram, obviamente, os litígios a invocarem essa teoria do fato consumado. No entanto, a gente faz uma ressalva aqui em relação ao que eu chamo de aspectos controversos sobre essa incidência da súmula 613, especificamente, né, nas áreas de preservação permanente de faixas marginais de proteção, seja porque, em alguns casos, a própria legislação vai afastar essa excepcionalidade, ou seja, na própria legislação federal, eu vou ter dispositivos que exatamente admitem, legitimam a teoria do fato consumado. Em alguns casos, legislações estaduais que vão excepcionar a regra da legislação federal. Em outros casos, né, exatamente a razão de decidir, no caso concreto, preferiu, né, uma outra variável em detrimento de não aceitar a teoria. E ainda a gente traz aqui algumas repercussões da própria lei de introdução às normas de direito brasileiro, da LINDB, que especificamente para a súmula 613, elas nos colocam assim, acendem uma luz para ver se de fato a aplicabilidade da súmula é a melhor opção dentro do caso concreto. E feitas essa breve introdução assim sobre os nossos recortes, né? Rapidamente,
sobre a teoria do fato consumado, ela, como o nome diz, né, ela está relacionada aí a situações jurídicas que foram consolidadas, ou situações jurídicas ou situações fáticas, né, que se consolidaram no decurso do tempo, às vezes amparada por decisão judicial, às vezes amparada por uma normativa da administração pública, ou por um ato administrativo, e que, ou mesmo às vezes pela própria morosidade do judiciário, e que elas se constituíram, se consolidaram, e que, portanto, em razão do princípio da natureza jurídica e da estabilidade das relações, elas não devem ser afastadas, elas devem agora ser ratificadas exatamente, né, dentro dos princípios da segurança, da razoabilidade das decisões judiciais, da estabilidade das relações sociais. Ela é uma teoria, né, que ela já vem desde a década de 70, sendo 60, 70, sendo invocada no STJ sobre vários aspectos. E o STJ ele não é unânime em relação à aplicabilidade da teoria do fato consumado. Tem situações que ele aceita, tem situações que ele nega, e tem situações que, dependendo da turma, dependendo do ministro, né, os posicionamentos são muito distintos. Exemplo aí, ela é muito bem aceita para reconhecer direito de estudante a dar continuidade na matrícula e frequentar a instituição de ensino superior quando ele ainda não tem o diploma do ensino médio. Ela é pacificamente já negada quando, no caso de invocação de livre exercício da profissão para poder revalidar diploma estrangeiro. Mas, por outro lado, ela é muito controversa quando a gente fala em continuidade da carreira pública, quando o ingresso se faz amparado em algumas medidas liminares. Ou seja, o próprio STJ, ele tem posicionamentos distintos, dependendo do fato aí que a gente está analisando. E quando a gente traz, né, nesse conceito, não se aplica a teoria do fato consumado no direito ambiental, o que eu estou falando? Né? Qual é a minha amplitude? O que é o direito ambiental? Do que ele cuida? E aí a gente tem conceitos do alfinete ao foguete, né? Isso, é um universo, né, Cris? Gigante. Exato. Se eu falar, inclusive, pegar o conceito da 6938, né, de meio ambiente natural, de meio ambiente, conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica e rede, abriga a vida em todas as suas formas, né? Meio ambiente natural, com base nos dispositivos constitucionais, meio ambiente cultural, meio ambiente artificial, meio ambiente do trabalho, enfim, relações produtivas, isso toma uma proporção gigantesca, imensurável, né? Imensurável. E aí, eu acho que esse é um primeiro ponto que nos acende um alerta em relação à súmula 613. Até porque, desculpa aí te interrompendo, né, Cris, mas só se a gente pegar ali pela própria 6938, né, que a gente faz essa combinação entre componentes bióticos e abióticos, aí tu coloca isso num cenário ambiental, vai da terra, vai da água, vai do ar, vai do som, vai do bicho, vai da flora, vai de um tudo ali dentro, né? Exato. Não tem como tratar isso tábula rasa, né? Passar um conceito igual para tudo, né? Do resíduo, eu pensei no resíduo, mas mesmo no resíduo, né? Mas eu tipo do resíduo para a água, da água para a fauna, da fauna para a pesca, da pesca para o petróleo, do petróleo, e aí vai, né? Até aí a discussão APP e APA, bom, né? Exato, e eu acho que você usou um termo muito pertinente, tábua rasa, sem considerar nenhuma das peculiaridades, nenhuma das variáveis, né? Então, repito, por mais que as súmulas sejam muito interessantes na uniformização das decisões na segurança jurídica, se por um lado, no direito ambiental, né, ela já tem essa amplitude toda, simplesmente afastar uma aplicabilidade de uma teoria sem fazer nenhum recorte, né, sem mencionar nenhuma situação específica, nenhum caso concreto, nos deixa um pouco ansiosos de como o que eu chamo aí de controvérsias para aplicabilidade prática, né, da teoria do fato consumado. E aí, partindo então para os precedentes da súmula 613, ela tem 5 precedentes, eu não vou ficar falando os números aqui para não perder muito tempo, mas rapidamente, o primeiro precedente é de 2009, do ministro Herman Benjamin. A gente tem 3 precedentes de 2015, 2 do ministro Humberto Martins e 1 do ministro Mauro Campbell.
e um precedente de 2017 do ministro Napoleão Nunes Maia. Bom, desses 5 precedentes, o de 2009, do ministro Herman Benjamin, fala em recuperação de vegetação em APP e reserva legal, que também está relacionado, na verdade, com ele é de 2009, né? Mas esse precedente depois ele veio a ser positivado na Lei 12.651 de 2012, que é a obrigação pró-terrem de recuperar a área. Então, a gente já tem essa dicção legal e ele também é abarcado depois na súmula 613, que é do mesmo ano da súmula 623. O precedente de 2017, do ministro Napoleão Nunes Maia, ele fala de ocupação irregular em área pública, que não se admite, em apertadíssima síntese, ele diz que não se admite a teoria do fato consumado para legitimar a ocupação irregular de área pública. Ok, aqui ele fez o recorte. Não se admite para ocupação irregular de área pública. E nesse caso, eu já tenho também um firme reconhecimento aqui consolidado, né, do próprio direito civil no STJ. Isso já é uma situação até de direito civil que veio aparecer aqui. O pano de fundo é que essa área pública era uma APA, se eu não estou enganada. Perdão, era uma... Não me lembro agora a natureza jurídica da unidade de conservação, mas era uma área que tinha uma relação ambiental, por isso que ela veio desse precedente. Agora, os 3 precedentes de 2015, eles vão tratar especificamente de edificação nas áreas de preservação permanente e especificamente ainda dentro das faixas marginais de proteção, que é margem de rio, né, margem de curso d'água, que aí vai variando, né, de acordo com o tamanho, com a largura do curso d'água, vai variando o tamanho da PP. Bom, isso, né? Desculpa te interromper de novo, né? Mas só para eles também irem se dado conta da relevância também que é essa temática, mesmo a gente está falando nisso, é só da gente pensar nas estruturas, às vezes, da agricultura, das plantações, de produção, que às vezes até o próprio Estado, durante um bom tempo, estimulava o agricultor a ficar perto do curso d'água. Aí, não, agora tem que sair do curso d'água. Aí tu vai olhar aquela área, já consolidou, a gente já olha aquilo ali e assim, olha, então vai começar do zero, tudo de novo daqui a 30 anos, ok? Talvez, a gente não tem nem certeza disso, né? Mas aí a gente largou o negócio assim, tá na APP, morreu, né? E aí não importa, é próprio terreno, aí tem toda, né? Aí as conversas vão quase que vão se tecendo juntos, né? Ali é um rizoma mesmo, né? Não, e para agravar um pouco essa situação, Fê, foi até bom você chamar a atenção, porque eu esqueci de falar de um detalhe. Todos os precedentes da súmula 613, eles se referem a áreas de preservação permanente, né, faixas marginais de proteção, em áreas urbanas. Então, assim, a gente não está falando nem do produtor que construiu e que, enfim, agora... A gente está falando de todas as cidades do Brasil que são construídas às margens dos cursos d'água. E que não é um problema do Brasil, é uma questão cultural da humanidade de se alocar, né, e de se desenvolver nas margens dos rios. E isso é assim com o Egito, com o Nilo no Egito, com Tâmisa, com Siena. É cultural da humanidade se estabelecer nas margens do rio. Então, assim, o que eu vejo em relação às APPs, e eu faço essa afirmativa com base na análise histórica do conceito de APP, na verdade, o que veio de supetão para a gente foi tornar a APP urbana uma área protegida. Então, um conceito, assim, uma prática que já era, né, tolerada, que era lícita, inclusive, ela passa a ser ilícita ao longo das mudanças legislativas que vão ocorrendo no Código Florestal. E aí, esse também que é um pano de fundo muito grande, porque eu tinha uma situação lícita e uma autorização para construir um loteamento aprovado, e daí eu não construí aquele loteamento e agora eu não posso mais. Ou então, no pior das hipóteses, eu construí com base em uma autorização do Poder Público e agora isso não vale mais. Não vale mais, né? O que a gente esperava da súmula, que era segurança jurídica, na verdade, nesse caso, traz uma insegurança jurídica absurda. Só assim, fazendo esse contraponto, né, em relação ao conceito das APPs, para quem não está completamente familiarizado, a APP
área de preservação permanente, ela tem sua base legal, o conceito está no artigo 3º da Lei 2651 de 2012. Ela é uma área que ela é protegida porque ela tem uma função ambiental a cumprir, né? Não necessariamente precisa estar coberta por vegetação, mas se não estiver, é até uma obrigação do proprietário de recompor essa vegetação. E ela está muito ligada exatamente a essa função ecológica. Então, ela é determinada ou pela característica ambiental, né, como mangue, né, veredas, ou pela sua localização, margem de rio, topo de morro, declividades acima de 45 graus. E todos os precedentes aqui, eles ficam um dos tipos de APP, que são as faixas marginais de proteção, as margens de rio. O regime jurídico delas é de que devem ter vegetação mantida, não podem ser utilizadas, ou então, se não tiver vegetação, essa vegetação vai ser recomposta pelo proprietário. Elas não podem ser, elas só podem ser, não podem ser utilizadas apenas em casos excepcionais de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, que o próprio Código Florestal ou vai dizer ou vai nos direcionar para numa lista, em princípio, taxativa, né? Claro que pode ser ampliada aí, mas em princípio taxativa. E, na verdade, essas APPs, elas se originam, né, do conceito de florestas protetoras, lá do Código Florestal de 1934, que ganham depois uma outra roupagem, como APPs no Código de 65, mas o fato é que lá no Código de 34, elas não tinham uma delimitação geográfica. Eu só tinha esse conceito de área protegida, mas eu não tinha, ok, mas ela é onde? Então, isso não gerava tanta controvérsia porque eu não tinha essa delimitação, né, da floresta protetora. O que acontece é que com o Código Florestal de 65, especificamente aqui no nosso caso, né, de faixa marginal de proteção, ela tinha um tamanho mínimo de 5 metros e máximo de 100 metros. E não se falava em área urbana. Então, era um conceito só pensado para a área rural. Em paralelo, vou fazer esse paralelo aqui, né? A Lei de Parcelamento do Solo, a 6766 de 79, que trata, né, de loteamentos urbanos, de parcelamento do solo urbano, estabelece, né, o que ela chama uma faixa de domínio público, e aí sim para 15 metros. Então, perceba que a Lei de Parcelamento do Solo, em algum momento, durante muito tempo, ela foi até mais restritiva do que, na verdade, ela era a legislação aplicável ao solo urbano e, inclusive, maior do que as APPs, né? O que acontece nas APPs é o seguinte: a partir de 1986, esse conceito ele foi aumentando de tamanho. Então, o que inicialmente era 5 metros foi para 30, o máximo de 100 metros foi para 150. Em 89, a gente teve aí um máximo, né, que era 150, foi para 500 metros. E aí, em 89, se inseriu um parágrafo único no artigo que tratava dessas normas, contemplando também as áreas urbanas como APPs. Então, perceba que até 89, a gente não tinha esse conceito de área de preservação permanente aplicáveis às áreas urbanas. E a Lei 12.651, inclusive, o que vigia até então, né, era a Lei de Parcelamento do Solo. Em 2012, esse conceito de APP, né, ele foi mantido, ele foi replicado para o Código Florestal atual. Então, a gente tem, ao longo do tempo, o que eu chamo aí de uma ampliação, uma evolução conceitual de uma APP que não era urbana e passou a ser urbana, e uma evolução normativa também, que foi aumentando os tamanhos da APP. Inclusive, esse tema é até a discussão de existe uma discussão no tema 10 que tem repercussão geral, com o tema 1010 no STJ, discutindo se nas áreas urbanas são aplicáveis ou a Lei de Parcelamento do Solo ou o Código Florestal, né? E essa discussão, inclusive, com repercussão geral, foi depois da súmula 613. Então, isso também me acende um alerta de que o assunto não está pacificado completamente, que ele tende aí, né, a ser rediscutido. Porque realmente nos dá uma certa angústia, né, Cris? A gente vê assim, estamos falando de APP urbana, quem regulamenta é o Código Florestal, a gente não
está em área rural, a gente está em área urbana, não é questão exatamente de floresta, é toda uma relação ali que é bastante complexa, pensando, como tu bem lembraste, na posição até histórica, civilizacional, da aproximação do homem com a água, né? Que de fato é um bem que a gente não consegue viver sem. Ninguém aqui está dizendo que a gente está autorizado a destruir os cursos d'água, mas não dá para também ignorar que as cidades nascem assim. Se a gente for tomar Rio de Janeiro, se a gente vai pegar Niterói, pegar Porto Alegre, a gente vai olhar Porto Alegre até em uma questão inusitada, nós temos os poderes ali, a Justiça Federal, o Ministério Público, a Justiça Estadual em área de APP, né? E aí, como é que a gente faz? Com que moral a gente fica daí para dizer para o produtor ou para o proprietário, não, a tua não dá, mas o prédio, né, da Justiça Federal pode, né? Então, é uma situação que é complexa, né? Fê, eu sou ainda, assim, eu te arriscaria mais. Não existe no Brasil uma cidade que seja atravessada por algum curso d'água que não tenha ocupação em APP. Eu te diria que não existe essa hipótese. Assim, e o exemplo que você cita de Porto Alegre é o que a gente mais vê. Nova Friburgo, aqui no estado do Rio, né, no interior do estado do Rio, eu até, quando eu apresento, né, a súmula 613, assim, eu tenho uma apresentação de PowerPoint, eu ainda mostro uma foto do Google Maps, onde a gente vê Fórum, Ministério Público e Defensoria Pública, um de cada lado, assim, na margem, os dois quase dentro, os três quase dentro do Rio. Acabou o que você acabou de dizer, que se replica em Porto Alegre e replica em tantas outras cidades do Brasil. E não existe, mesmo se eu desconheço alguma cidade que seja, né, margeada por algum curso d'água que não tenha essa ocupação. E o que acontece, então, a gente ainda fica, né, nessa antinomia jurídica, assim, o que aplica ou não, isso ainda vai ser objeto de análise no STJ novamente. E o que acontece é que essa evolução, que eu chamo de conceitual e normativa das APPs, ela tem um pano de fundo que é o seguinte: eu tenho uma diversidade de situação concreta que permeia a ocupação em APP e que busca, eventualmente, uma convalidação judicial. De fato, eu tenho ocupações e edificações que são irregulares desde a sua gênese. Isso é indiscutível. Eu também possuo, né, eu tenho esse cenário. Mas eu tenho ocupações e edificações que se deram sob a égide ou de autorização ou de licenças administrativas que ou foram emitidas de acordo com a legislação vigente à época, já que a própria lei federal ela passou por essas mudanças, né, ampliando o conceito de APP. Eu tenho legislações que foram, autorizações, licenças que foram emitidas sob a égide da lei de parcelamento do solo, entendendo que o que se aplicava no município era a lei de parcelamento do solo, em área urbana era a lei de parcelamento do solo e não o Código Florestal. Inclusive, eu tenho precedentes judiciais que reconhecem essa possibilidade. E ainda tenho situações jurídicas que buscam convalidação que estavam amparadas em normativas estaduais e municipais que disciplinavam diferente do Código Florestal. E, na verdade, essas normativas estaduais e municipais, exatamente pela competência concorrente, né, pela ampliação do leque de temáticas que o município e o Estado podem legislar, elas podem até ser inconstitucionais, mas elas são inconstitucionais até que alguém as declare, porque o ato praticado na sua vigência, em princípio, ela é legítimo. Então, você vulnerabiliza demais o particular, até mesmo a sua confiança ali nos atos administrativos, na presunção de legitimidade dos atos administrativos. E aí, para ilustrar o que eu chamaria de aspectos controversos sobre a incidência da súmula 613, é que teoria de fato consumado é inaplicável no direito ambiental, para mim não é uma premissa verdadeira. A gente já tem excepcionalidade na própria Lei 12.651, nas próprias APPs, que inclusive fundamentam esse lastro, né, essas decisões. E aí, só fazendo um parênteses também, que a Lei 12.651 ela foi objeto de 4 ações diretas de inconstitucionalidade. E
todos os dispositivos que tratavam, né, de legitimar a teoria do fato consumado, que, na verdade, no Código Florestal, eles têm o codinome aí de regularização de ocupações em áreas de preservação permanente, eles não foram declarados inconstitucionais. Exato. Então, já passaram pelo crivo do STF e foram mantidos constitucionais. E aí, a exemplo, a gente tem aqui no Código Florestal tanto a regularização de áreas consolidadas em áreas rurais, e aí em tamanhos bem menores, né, que as APPs, que são a regra do artigo 4º, como eu tenho também nos artigos 64 e 65, a regularização fundiária de áreas urbanas, admitindo aí, através de REURBs, né, regularização fundiária de interesse social ou de interesse específico, que posteriormente foram regulamentadas, inclusive um ano antes da súmula 613, foram regulamentadas pela Lei 13.465 de 2017. Então, assim, a gente já parte da premissa que no próprio Código Florestal eu já tenho essa possibilidade. Além disso, ainda fica a dicotomia, né, que a gente comentou aqui, da antinonímia em relação à lei de parcelamento do solo, vários precedentes admitindo, né, que nesse eventual confronto, né, de qual norma se aplica, entendendo pela aplicabilidade da lei de parcelamento do solo, inclusive precedentes do TJ de Santa Catarina de 2019, posteriores à súmula 613. E aí esse tema agora, como a gente comentou, né, está ainda suspenso com a afetação dos recursos. Na verdade, é uma série de recursos, inclusive de Santa Catarina, que está aí no tema 1010, aguardando o julgamento para ver como é que se desdobra a questão. Em relação, um outro ponto que eu destacaria, né, como aspecto controverso para a incidência da súmula 613, são as legislações estaduais. E aí eu tenho inúmeros exemplos. Para começar aqui, o estado que eu vivo, né, o estado do Rio de Janeiro, a gente tem um decreto desde 2010 que fala da demarcação de faixas marginais de proteção, né, em áreas urbanas, excepcionam o tamanho dessas APPs em áreas urbanas, inclusive na vigência ainda do código anterior antigo, e o que era, por exemplo, o mínimo aí de 30 metros, né, pode ser aqui 15, pode ser 5, pode ser 1 metro. Na prática, então, eu tenho uma norma estadual que legitima uma ocupação em APP. É claro que ela faz, né, com toda uma série de critérios. Essa área tem que estar já completamente antropizada, a ocupação está consolidada, tem infraestrutura, a área deve ter perdido a sua função ecológica, porque esse é o fundamento da APP. A APP existe por uma função ecológica, então ela tem que ter perdido completamente, e a alternativa de recuperar essa área, ela se mostra inviável pelos custos envolvidos, né, excessivos pela coletividade. É o exemplo que você coloca, Fê. Você vai tirar o fórum, vai tirar o Ministério Público, né, de onde eles estão, qual é o custo social disso para recuperar essa área? Então, assim como eu tenho no Rio de Janeiro, São Paulo também tratou do tema do Rio de Janeiro desde 2010 e nunca foi contestada. São Paulo, em 2015, quando tratou da lei de regularização fundiária, fez também essa possibilidade, né, de que os loteamentos, ficaria assegurado o direito de construir no parcelamento do solo, desde que tivesse sido respeitada a APP vigente à época da aprovação do loteamento. Então, eles fazem esse recorte temporal à medida que a APP foi aumentando. Qual era a APP que vigia na época para ver se estava consoante ou não com a lei com o projeto, né, que foi aprovado. Em 2018, o Estado de São Paulo regulamentou também essa possibilidade, incluindo aí o reconhecimento, né, de uma área urbana como consolidada. Parece bastante com a proposta do Rio de Janeiro, os critérios, né? Essa normativa foi objeto de uma ADI, que foi julgada em julho de 2019 e reconheceu, inclusive, a validade dessa possibilidade no estado de São Paulo, de que é possível, sim, admitir, né, essas áreas ocupadas em APP
reconhecendo a legitimidade vigente na época da aprovação e não trazendo tudo para o presente e analisando sobre a lei, né, neste momento. Até eu vou pegar... Vou até desculpar, Cris, então, de novo, né? Bem chata. Não, mas é só para pegar o gancho para ir chamando a atenção, né, da gurizada. Tipo, olhem a complexidade da discussão, né? Porque aquele ator, né, que está ali no cenário ambiental, ela está olhando, olha, a lei federal, mas a lei federal pode ser A, B, C. Aí eu tenho a lei estadual, que pode ser A, B, C. Ainda dependendo de onde eu estou dentro daquele estado, ainda tem o município, né? Aí tu vai dizer, esse advogado saca tudo. Não, mas que ele saca tudo da São Paulo. Se ele vai para o Rio de Janeiro, ele vai para outro município, é outro tudo, né? Se vai para não sei o que, é outro tudo. É outro tudo. Quando a gente muda de estado, a gente começa tudo de novo, né? As bases são as mesmas, mas a gente começa tudo de novo, porque a chance é enorme, assim, né? De ter todo um regramento próprio. E aí, para fechar aqui, só esses exemplos que a gente está colocando dos estados, né? Santa Catarina também, com o Código Ambiental de Santa Catarina, aquele que já foi, assim, muito polêmico, né? Em 2009. Super, assim, várias ações diretas de inconstitucionalidade. Eu até perdi as contas de quantas são, mas, assim, até a última vez que eu contei eram umas 5. E nenhuma julgada, nenhuma liminar. Código Ambiental de Santa Catarina super vigente, inclusive depois de 2009, da Zadir, ele teve uma série de outras alterações, e uma dessas alterações foi para dizer que é o município que vai disciplinar o tamanho da faixa marginal de proteção. Não vai vigorar em outras... o artigo 122A, na verdade, que fala isso. Quem regulamenta o tamanho da PP é o município, que ali não vigoraria a PP do Código Florestal. Enfim, em cima disso, municípios do estado de Santa Catarina, com base no Código Ambiental de Santa Catarina, fazem as suas leis, né, leis de parcelamento do solo, já contemplando essa possibilidade e estabelecendo uma PP menor do que a PP do Código Florestal, que não é 30 metros, é outro tamanho. Aí, exemplo, o município de Balneário de Camboriú disciplinou com 15 metros. Óbvio, a questão foi judicializada. Sendo judicializada, ela foi... O TRF4 declarou inconstitucional, né, o município, porque aí usou como fundamento a proteção insuficiente ao meio ambiente. Aí eu faço a ressalva que este é só um dos fundamentos que a gente observa nas decisões de conflito de competência no STJ, perdão, no STF. Tem uma gama de correntes doutrinárias, né, Fê? E a gente não pode dizer que nenhuma é preferível em razão da outra, né? A gente vê vários fundamentos, aí depende do caso concreto que está sendo tratado. Eu costumo dizer que todas as teses doutrinárias de competência, elas são acolhidas pelo STJ, pelo STF. E mesmo o TRF declarando inconstitucional, essa lei do município de Balneário de Camboriú, ela vai para o STF e, salvo engano, foi uma decisão do ministro Gilmar Mendes, também em maio de 2019, depois da súmula 603, que ele concede uma liminar suspendendo a eficácia do acórdão. Então, assim, ganhou, mas não levou. Declarou inconstitucional, mas está com a eficácia suspensa até o assunto ser discutido no STF, até o último grau de recurso. Então, a lei continua valendo. E aí, a gente tem nessa situação de uma presunção de validade dessas edificações em APP que se deram com base, né, nessas legislações ou estaduais ou municipais. A gente se pergunta se a aplicabilidade da súmula, nesses casos, ela poderia ir de encontro ao direito posto? O que vale mais? Uma decisão, um entendimento do STJ ou uma normativa de um ente federado que tem competência constitucional para legislar, adequando as suas peculiaridades? E ainda, né, que a gente vai chegar daqui a pouco para discutir, qual a repercussão dessa decisão judicial se eu avocar o artigo 24 da LINDB, né, que a revisão nas esferas judiciais, ela tem que levar em conta quais eram as orientações da época que aquele ato foi deferido,
E ainda que tenha alguma mudança posterior de orientação geral, não necessariamente vai se declarar inválidas as situações plenamente constituídas. A LINDB admite, né, a legitimação dessas situações, levando em consideração o contexto que era vigente na época, como foi o caso da interpretação de São Paulo. E ainda por fim, quando a gente, quer dizer, quase no fim, né, já estourando aqui meu tempo, quando a gente fala em peculiaridade fática que orientou a decisão, então, às vezes a gente tem, beleza, eu não tenho norma contrária, né? Eu não tenho, os precedentes se encaixam exatamente na minha situação fática, mas o fundamento da decisão, ele se pauta em outra motivação. Então, a gente tem vários precedentes, por exemplo, que pautam nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade. Que o desfazimento daquela edificação não vai causar um ônus absurdo para a sociedade ou para o administrado, seria uma medida, né, extrema. Eu permito ali a possibilidade de fazer uma medida compensatória. Tem decisões judiciais que tendem a ir por uma medida, que entendem pela possibilidade da regularização através de uma medida compensatória. Outros casos, outros precedentes, a gente se fundamentam, né, na inviabilidade da reversão original para a PPP. Então, o que adianta você pedir para determinar a demolição daquela PP se não vai conseguir recuperar o estado anterior? Se o impacto disso é muito significativo, né? Se o custo é absurdo. Então, é o consequencialismo mesmo das decisões judiciais. Em outros casos, a gente tem fundamentos na boa-fé do administrado, que ele se pautou, né, na presunção de legalidade administrativa, que ele entendeu pela legalidade daquela licença, que não teve culpa ali do administrado, que ele estava amparado e se mantém o fato consignado. Ou da insignificância do impacto em relação ao que poderia vir a ser a PP. Então, a gente tem, sim, precedentes outros que admitem o fato consumado em edificações em APP, aqui eu estou fazendo só o recorte das edificações em APP, nos mais diversos fundamentos aí que orientam essa decisão. E aí, por fim, agora por fim mesmo, né, a gente fala também da controvérsia na incidência da súmula, exato quando a gente contrasta os dispositivos da LINDB. E aí, em especial, os artigos 20, 21, 23 e 24, né? Onde se imputa, a meu ver, uma responsabilidade para o juiz de pensar, né, na consequência da sua decisão e do seu ato. Então, já que delineando, né, que como consequencialismo deve pautar, né, de modo proporcional, de modo equânime, que não deve, né, impor um ônus excessivo, né, anormal, nem ao particular e nem à coletividade. Então, aqui no Rio, imagina, eu até brinco, né, com uma avenida que é muito conhecida, a Avenida Maracanã, que é inclusive pista de um lado e do outro, seguida aí de construções. Né? Qual a excessividade, qual a consequência da gente reverter essa situação, né, para uma revegetação de APP? Ou outra coisa que é um cartão postal no Rio de Janeiro, embora não seja aqui precedente de margem de rio, mas também a APP Alagoa Rodrigo de Freitas. Alagoa é exemplo clássico, né? O exemplo clássico, né? Alagoa Rodrigo de Freitas. E essa revisão na esfera administrativa, ela deve também, né, segundo a LINDB, como a gente já colocou aqui, se pautar em toda a orientação da época, né? Não desconsiderar toda essa evolução do conceito normativo em relação que foi sofrendo aí a APP, essa evolução do tamanho das APPs também. Então, isso que eu chamaria aí de controvérsia, né, em relação à aplicabilidade da súmula 613. E eu chamo de controvérsia exclusivamente no precedente da APP, da faixa marginal de proteção. Em relação
a controvérsia daí da aplicabilidade da súmula 613, quando a gente abrange, né, completamente, não aplica a teoria do fato consumado no direito ambiental, aí, amiga, a gente entra me no chama para outra universo. live. A gente entra num universo paralelo, né? É muito doido isso. Mas sabe que tem dois, esse teu artigo aqui eu achei que ficou muito bacana mesmo. E acho que a tua conclusão foi muito feliz, né? Ali, porque é provocativa, é reflexiva, né? Mas o item que tu aponta justamente para dizer, olha, já existe exceção na legislação, e aí tu traz aquilo ali, aquele conteúdo, foi muito bacana até para a gente enxergar isso, porque às vezes a gente ouve, estamos na era do precedente, existe tal precedente, deu, então agora morreu tudo. Não, só um pouquinho, né? A gente está diante de algumas coisas, mas a gente ainda é um sistema da civil law, por mais que a gente esteja bagunçado, híbrido, miscigenado e tal, a lei ainda está ali, né? Então, como é que a gente vai conseguir lidar, né, com essa relação? E eu acho que esse teu item ali, né, no teu capítulo ali, que fala justamente sobre isso, entrando de frente, né? Olha, existem exceções, e exceção não é exceção de eu acho, é uma exceção que é normativa, né? E o que eu acho bacana nessa discussão que tu aponta, Cris, é para a gente conseguir enxergar, e eu acho que isso, para quem está no direito, está estudando, eu acho que é importante conseguir enxergar né, esses tópicos. Tu falou assim, porque a gente tem ali a questão de proteção insuficiente, né? E a gente usa, né, uma proteção. A gente sabe que e aí às vezes quando tu fala isso em sala de aula, às vezes entra por aqui, sai por ali, porque eu estou às vezes no início da faculdade, porque eu não prestei atenção, e aí tu não te dá conta como é importante tu entender, bom, o que é proibição de excesso, o que é proibição de insuficiência, onde é que está o espaço do legislador, e esse nosso legislador, quando é concorrente, como é no caso ambiental, como é que a gente separa o que é geral, regional, local. Então, o cenário ambiental, ele é um cenário, para quem estuda e atua, ele é desafiador, né? A criatura tem que montar quebra-cabeça, né? Exato, assim, competência, então essa discussão de competência, eu volto a repetir, assim, que é o nosso grande desafio, porque a gente não tem uma corrente doutrinária que você possa dizer assim, não, com segurança eu te afirmo que o STJF ou vai por essa linha, ou... Depende do caso, e às vezes no mesmo caso a situação é completamente... Quando eu fui escrever esse trabalho, essa parte, né, no artigo, eu falei, gente, eu tenho que abordar minimamente aqui a questão de competência, né? E aí, quando eu comecei a falar das correntes doutrinárias, eu falei, cara, desisto. Não dá para fazer um livro. Eu tenho limitação de página, não consigo. Sim, tu ia fazer um livro, não dá. Não é uma discussão especial. Aí eu até eu brinquei com o Marquinhos Abreu, né, do nosso colega da CNI, liguei para ele e falei, olha só, no artigo me limita a dizer o seguinte, existem as correntes XPTO, todas elas encontram precedentes no STF, e quem quiser saber mais, lê o livro do Marquinhos. Muito bom. Indicando. E ele é ótimo, né? Ele é muito bom. Me livrei, porque assim... É uma situação inusitada. E sabe qual a sensação que eu tenho, Fê, da súmula 613? Eu acho que a gente até chegou a conversar isso no nosso último encontro, né? A sensação que eu tenho é que, assim, decidiram súmula porque apareceu aquele monte de recurso especial com que o advogado fundamentava na teoria do fato consumado, que era a mais fácil que tinha. E aí me parece que são advogados que não têm a menor noção de direito ambiental. Porque dentro do direito ambiental, numa brincadeirinha aqui, a gente falou de várias situações que são concretas, com precedentes, né? Para se entender pela regularização da área. E a teoria do fato consumado, legal, ela é válida? Tá, ela é válida, mas ela é super controversa. E a situação, a impressão que eu tenho é o seguinte, que o STF ele quis dizer o seguinte, cara, não vem me perturbar com essa teoria de fato consumado, entendeu? Que aqui não prega mais, né? Mas quando a gente vai pela complexidade, e aí não é em APP e não é em lugar nenhum do direito ambiental, mas isso sem se ater ao fato de que talvez isso também, né, não sei em que momento chegou, que o próprio direito ambiental ele legitima o fato consumado. Os tribunais reconhecem o fato consumado, ainda que não sejam entendendo
pela prevalência da teoria do fato consumado. Eles vão sob outro fundamento que, na prática, e culmina, né, pedido direto e indireto, que culmina, na verdade, no reconhecimento, né, ainda que seja por uma via transversal. A gente sabe, né, Cris, que de fato o fato consumado é uma situação tensa para a gente, que é a tonária. A gente estava acostumado também, às vezes, ver a aplicação do fato consumado, dane-se, não vou recuperar nada, já era. Em situações que não eram, né, afim, a aplicação precisa, né, da teoria, e aí passava, dependendo do interesse econômico que tivesse por trás, e às vezes a coisa se construía de uma maneira equivocada mesmo. Mas não pode, é isso que a gente estava dizendo, assim, é importante, o debate tem que existir, essa reflexão, até para dar segurança jurídica na atuação, ela tem que estar lá, mas tem que ser feita com muita cautela, né, para que a gente não caia exatamente nessa discussão, né, olha, serve para uma coisa, mas para outra não, e eu tenho uma súmula, né. Exato. Cris, olha, muito obrigada mesmo. De novo, assim, eu sei que a gente está vivendo uma situação assim super especial. Além de tudo que tu faz, ainda tem as meninas para dar conta. Então, assim, olha, te agradeço de coração, porque realmente eu acho que são temáticas muito importantes que a gente não pode deixar de fora, e as pessoas têm que se dar conta que quando a gente está trabalhando direito ambiental, não é só conhecer a lei, eu conheço só o Código Florestal. Não te adianta, se tu não tem uma base boa de constitucional, de administrativo, se não entende processo, vai remar, né? Vai fazer um discurso lindo, mas de fato não vai mudar nada, né? Então, muito mesmo de coração nessa participação, e de novo eu prazer, Fê, estou sempre às ordens. Sempre que você quiser, estou às ordens para a gente conversar. Olha, muitíssimo obrigada. Beijo.